Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E tá com a gente também no aplicativo Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Tá chovendo aí onde você tá nesse momento? Ou você tá de boa na lagoa? De boa na lagoa. Mas choveu já aqui. Já choveu? Choveu. Tá bem escuro o tempo, mas é só por causa da noite mesmo. Já foi a chuva. Ah, tá. Zona Sul, né, que você mora, né? Você tá na região. Eu moro extremo oeste, eu acho, viu, Renato? Extremo oeste, mais oeste do que sul. Tá. E o que você traz pra nós nesta terça-feira aqui pro Radar Paulista? Vou falar sobre liderança transformacional e democracia. Vamos lá. Bom, eu tenho dito, Renato, que a ética e a democracia, ela precisa incluir a diversidade em todos os sentidos. E tanto a ética quanto a democracia, elas são ideais de mundo, né? São coisas, não são coisas concretas e plenas de existência que a gente enxerga igual a gente enxerga a luz do sol. Pelo contrário, isso são ideais, né? E tem dias que, inclusive, a gente olha e nem enxerga, né? A gente acha que não existe, porque não é tão concreto quanto é a luz do sol. É uma coisa que é, de fato, um ideal de mundo, né? E a liderança transformacional, ela é um conceito criado por um cara chamado James MacGregor Burns, no final da década de 70, que ele vai diferenciar os modelos de liderança que existiam nas literaturas, né? Então, pro Burns, a liderança transformacional, ela ocorre quando as pessoas se elevam moralmente, né? Ou seja, você atinge altos níveis de moralidade, e isso é que faz que exista uma liderança que transforma, inclusive, a conduta das pessoas, né? Mas transforma no sentido de aumentar o nível do seu desempenho, o nível da sua entrega, né? E essa liderança transformacional, ela tem algumas características, mas 3 delas para mim são muito importantes. Primeiro, ela se baseia sempre na ética altruísta, né? É sempre uma liderança que não visa o seu interesse pessoal primário, ela sempre visa o coletivo. A necessidade é sempre autêntica, ou seja, são aspirações elevadas, e há um estímulo intelectual. Então, além de várias outras, mas essas 3 para mim são muito importantes para marcar, né, o que seria uma liderança transformacional dentro de um conceito de democracia, que, assim como eu disse, é um conceito abstrato, né, que não é uma coisa concreta como a luz do sol, mas que é um ideal de mundo. Então, a liderança transformacional, ela só pode existir num ambiente democrático, onde exista de fato pluralidade, né, onde exista diversidade. Quando a liderança não consegue compreender que a diversidade é importante, que as ideias contrárias e contraditórias precisam viver, né, e ser vivenciadas, é isso que é a base da democracia, né, a dissonância que gera novos patamares de convivência, etc. Quando a liderança não consegue perceber isso, ela ignora, né, o componente moral, que é o eixo da liderança transformacional. De modo que, né, não tem como uma liderança que não seja transformacional de fato ter um sucesso pleno, né? Ele pode até ter um sucesso momentâneo, enfim, mas certamente ele vai passar para a história como um grande canalha, se não for como coisa pior, né? E um legado de uma gestão muito ruim vai ser, sem dúvida, a menor das preocupações, porque o carimbo que essa liderança recebe, né, é bem mais pesado que a história vai lhe dar. E eu estou falando isso hoje, Renato, porque a gente está numa situação extremamente delicada, né? Hoje aí teve a notícia que os comandantes das Forças Armadas pediram demissão, né, em claro protesto contra o excelentíssimo presidente da República. Então eu fico pensando o seguinte, né, depois de estudar tanto o tema da liderança, quando 3 subordinados deste tamanho pedem para sair porque não concordam com o posicionamento dessa liderança, é porque não é uma liderança transformacional, não é uma liderança moral, né? Porque aí ele é incapaz de conviver com o contraditório e quer impor uma vontade única numa democracia, que isso é completamente descabido, né? E não faz o menor sentido que exista esse tipo de pensamento numa democracia. Agora,
não é nenhuma surpresa, né? Olhando o histórico desse cidadão, dá para perceber de longe que ele nunca gostou da democracia. Portanto, fica aqui hoje a minha fala sobre liderança transformacional, que a gente não tem, e democracia, que a gente ainda tem, mas que está cada vez mais fragilizada por conta de uma liderança estúpida. E ainda a tentativa da manutenção de uma liderança forçada, né? O que traz uma sensação, inclusive, de insegurança jurídica e insegurança também do ponto de vista realmente física por parte das pessoas, que não se sabe nesse momento, né, o que pode acontecer, né, o Emerson, você trazendo esse tema agora, e a gente sabe a panela de pressão. Ontem eu falei aqui várias vezes, né, olha, Brasília tá uma panela de pressão, e a qualquer momento pode explodir lá qualquer coisa, em função do quê? Em função justamente daquilo que você está dizendo, de uma liderança que pode vir a ser forçada, e para ser forçada ela precisa muitas vezes do apoio das Forças Armadas, né? O que é pior, né? Inclusive a troca, como você está dizendo, isso nunca aconteceu na história do país, hein? Os 3 comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica pediram a saída do governo, do comando, né, desses setores estratégicos, né, do governo juntos. Isso nunca aconteceu na história do país. Então é algo assim, um sinal amarelo ligado com uma certa com essa tensão toda, né, que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. E é muito bem trazido esse tema por você, haja vista tudo que está acontecendo lá em Brasília, e que justamente traz o perigo, né, da não democracia, né, que é o pior dos piores que pode acontecer para o Brasil nesse momento. Porque afinal de contas, você vê, mesmo com a América do Sul em pandarecos como nós estamos, fala da Argentina, fala do Uruguai, fala do Chile, mas estamos vivendo uma situação completamente democrática, ainda que nós possamos questionar várias situações nesses países e tudo mais, mas até agora não houve qualquer levante no sentido de haver, por exemplo, um regime ditatorial, né? Agora, o Brasil precisa ficar atento a isso. Exatamente, tá? Por isso que eu digo, né, Renato, que a democracia ela não é uma coisa concreta, né, que você olha ali na janela e vê, né? Não, ela é construída todo dia. E tem dia que a gente até acha que ela não existe, né? Porque a gente vê que existem muitas injustiças. E essa injustiça é de fato porque não inclui todas as pessoas, todos os pensamentos, né? Como deveria ser numa democracia. Há até um ditado muito antigo que diz, né? Se você quer paz, lute por justiça. Então, quando a gente não vê a justiça, quando ela se ausenta, né? Ou quando ela pune ela pune o inocente, né? A gente não vê isso, e isso, claro, que gera um caldeirão aí de emoções em todo mundo, porque a gente, como humano, a gente não quer ver a injustiça. E a gente quer paz, né? Mas para ter paz precisa ter justiça. E a única forma de ter justiça como um ideal também de mundo é dentro de um regime democrático, né? Onde todas as pessoas tenham de fato vez, voz e voto, né? E na verdade a gente sabe que, por exemplo, não foi divulgado, né, o motivo da saída dos 3 comandantes das Forças Armadas, né? O Edson Pujol, que é do Exército, eu não falei o nome deles aqui, é importante, né? O Wilkes Barbosa da Marinha e o Antônio Carlos Moretti Bermudes da Aeronáutica. Eles não disseram. Mas é claro que a gente sabe que o motivo é justamente o fato de hoje o governo federal, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, querer um maior poder sobre justamente as Forças Armadas. Alguém que pessoas ali, os comandantes, que sejam mais manipuláveis no sentido de levar
esse grupo, né, ao favorecimento do presidente da República, o que não tem o menor cabimento nesse momento, né? A gente sabe o que eu quero dizer nesse momento, o que eu quero dizer no Brasil e no mundo, porque nós estamos vivendo regimes democráticos, mas qual que é o problema hoje do presidente da República? A preocupação que ele tem, que o leva a ter com relação a um possível impeachment. Porque na medida em que os ministros, principalmente o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto... Oi? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, exatamente. Ernesto Araújo, que é muito próximo da família Bolsonaro e tudo mais, e que houve uma pressão muito grande por parte dos parlamentares na Câmara, no Congresso, né, de uma maneira geral, no Senado e tal, para a saída do Ernesto Araújo. O Bolsonaro teve que abrir mão, porque ele necessita desse apoio, né? O Centrão tá batendo forte, ele achou que o Centrão ia aceitar calado tudo que o Bolsonaro colocasse, mas não, a coisa inverteu. Quer dizer, o Centrão é que agora está dando as cartas. E, consequentemente, o Bolsonaro está ali morrendo de medo nesse momento de perder o comando do país, né, nas mãos dos parlamentares e principalmente do Centrão. E, consequentemente, o que ele está fazendo? Ele está se armando do ponto de vista político e agora militar também para, olha, é o seguinte, vocês não mexam comigo não, que a corda pode arrebentar. Quer dizer, essa é a forma de liderança que a gente quer pro Brasil? É algo pra gente questionar muito isso, né? Que foi muito bem trazido por você na questão da liderança transformacional, né, Emerson? É isso mesmo. E a democracia. Muito bom. É isso aí. E qual que é a frase do dia, Emerson? Frase de James Hunter. Infelizmente, muitas pessoas jamais saem do estágio do eu primeiro e passam pela vida como crianças de 2 anos, vestidas de adultos, querendo que o mundo satisfaça suas vontades e necessidades. É, bacana. Cadê o Juca? Não tem a galera ouvindo aí? Eu acho que tá faltando, né? A maletinha, acho que não tá chegando aí nos conformes, né? Do Emerson. Legal, Emerson, valeu! Valeu, Renato. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo mundo que fala aqui às segundas-feiras do Radar Paulista. Muito bom, até semana que vem. Semana que vem você vem que dia? Segunda, terça, não, Renato, quarta. Você tá... Porque eu tava numa pegada aí, Renato. Eu tava coordenando um evento sobre diversidade, né? E inclusão das mulheres aí no mês de março inteiro. Então foram algumas pautas que acabaram esticando mais do que o programado, né? E foi o mês de março todo. Mas agora, a partir do mês de abril, a gente volta às segundas-feiras. Sempre às segundas? Sempre às segundas. É porque, olha só, o César aqui, por exemplo, mandou aqui, ó. E às vezes o pessoal coloca as mensagens aqui pra você e você às vezes não tá aqui. Eu falo, e agora, como é que eu faço, né? O César mandou aqui um abraço pro grande Emerson Naurias, the best of the best. Simplesmente o cara da filosofia. Um abraço pro César Carlos. Valeu, Emerson, até semana que vem. Valeu, Renato, até semana que vem.